Então, bom dia, né? Vamos dar sequência ao curso. Hoje a gente vai falar do princípio dos trabalhos virtuais. Num primeiro momento, a gente vai achar que é muito simples e depois a gente vai ver as aplicações dele, certo? Bom, vamos começar aqui com o ponto A, uma partícula que está em equilíbrio. Tem várias forças atuando sobre ela, mas ela está em equilíbrio. A posição real dela é a posição A. Mas, por uma abstração matemática, se imagina um deslocamento virtual que só vai existir na imaginação. A partícula nunca vai sair do ponto A. Imagina-se que através de um deslocamento virtual ela vai para uma posição A'. Ok? Então, delta é um deslocamento virtual, ele não existe na realidade. Então, ao longo desse deslocamento virtual, ao longo dessa abstração matemática, se eu tenho força vezes deslocamento, eu tenho trabalho. Né? Quando a gente fala assim, momento não é força vezes deslocamento, né? Força vezes deslocamento é trabalho, né? Momento é R vetorial F, não é isso? Então, para cada força dessa aqui, para cada força Fi, eu vou ter um trabalho ômega-I. Certo? Se eu quiser o trabalho de todas as forças, vai ser o somatório dos Fi vezes delta. Certo? Como é o mesmo delta para todos os Fs, como delta é constante, ele pode sair desse somatório, não pode? Então, o somatório dos trabalhos virtuais vai ser igual a delta vezes o somatório das forças. Como o ponto A está em equilíbrio, quanto que é o somatório das forças? 0. Porque está em equilíbrio, não é isso? Como o ponto A está em equilíbrio, o somatório das forças é 0. Se o somatório das forças é 0, quanto que é a soma dos trabalhos virtuais? 0. Esse é o princípio dos trabalhos virtuais, ou princípio de D'Alembert. Ele afirma o seguinte: ao longo de um deslocamento virtual, o somatório dos trabalhos virtuais é sempre 0. Esse princípio, assim, aparentemente simples, ele encontra aplicações no cálculo de deslocamento de estruturas isostáticas, no cálculo de forças em estruturas hiperestáticas, e no equilíbrio de mecanismos, que é especificamente o que nós vamos usar aqui no nosso curso de mecânica. Então, por exemplo, uma aplicação prática disso aqui, Vamos ver os exemplos de utilização. Aqui eu tenho uma estrutura hiperestática. Depois vocês vão saber o que é isso. Aqui tem uma estrutura hiperestática. Ela tem mais apoio, o apoio de segundo gênero, você já sabe o que é. Estrutura plana, o que é a estrutura plana? Todas as forças e todos os eixos estão no mesmo plano. Então, comecei aqui a representação de um apoio de segundo gênero. Ele tem duas reações cada uma. Como eu só tenho 3 equações, para equilíbrio plano, que é o somatório das forças na direção x e y e o somatório dos momentos dá 0, eu só tenho essas 3 equações e tenho 4 forças, significa que a estrutura é hiperestática, ela tem mais incógnitas do que equações. Então eu posso usar o princípio dos trabalhos virtuais para resolver isso aí. Supondo aqui que eu tenho um comprimento L,
Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou imaginar, aí que começa a parte imaginativa dos trabalhos virtuais. Aqui vou chamar F1, F2, F3 e eu vou supor que F4 está para cá. A posição da estrutura real está nesses eixos brancos. Essa é a posição de equilíbrio. Mas eu vou imaginar que ela foi para a posição F4. Né? Eu impus ao sistema um deslocamento virtual compatível. Né? Deslocamento virtual compatível. O que quer dizer compatível? Se esse apoio aqui fosse de primeiro gênero, por exemplo, não fosse de segundo, ele ia fazer isso. Ou poderia vir aqui para dentro, certo? Se isso aqui tivesse um apoio de primeiro gênero, por exemplo, ele não ia restringir esse deslocamento, né? Ele ia deixar esse deslocamento aqui livre. Então, com esse deslocamento livre, por exemplo, poderia acontecer esse deslocamento virtual aí compatível. Durante esse deslocamento virtual, infinitos pontos da estrutura se deslocaram, correto? O único ponto que não se deslocou é esse aqui, onde está aplicado F1 e F2. Todos os demais pontos se deslocaram. E de todos esses pontos que se deslocaram, quantos tinham forças aplicadas? 2 pontos. Aqui tinha o P aplicado e aqui tinha F3 vezes F4. O deslocamento delta foi nesse sentido positivo aqui de x, certo? E aqui em cima, teve um deslocamento delta y, certo? A estrutura desceu um pouquinho e foi para frente. Quando ela abre assim, esse vértice que está aqui em cima, ele desce, não é isso? Aí, infinitos pontos se deslocaram durante o deslocamento virtual. Quantos desses infinitos pontos tinham forças aplicadas? 2 pontos, aqui e aqui. Qual que é o trabalho de F3 vezes delta, uma vez que F3 está ortogonal a delta? Hã? Não, quando o vetor força... Zero, né? Física, né? Sei lá, acho que é segundo grau isso aí, né? Quando o vetor... Quanto que é F escalar delta? Quanto que é F escalar delta? É o módulo de F vezes o módulo de delta vezes o cosseno do ângulo. Se o ângulo for 90, zero, certo? Se o ângulo for 0 grau, se os dois estiverem na mesma direção, vai ser o módulo de um vezes o módulo do outro. Se o ângulo for π, quanto que vai dar? Menos, então o trabalho vai ser negativo, não é isso? Então vamos somar os trabalhos virtuais aqui. O somatório dos trabalhos virtuais, nessa situação aqui vai ser quanto? P vezes delta y. P está para baixo, delta y está para baixo. O trabalho é positivo? Positivo. Então, P vezes delta y. F3 vezes delta é 0. Delta está no sentido positivo, F4 está no sentido negativo. Então, o ângulo formado entre os dois é π. Então, o trabalho aqui vai ser negativo. F4 vezes delta. A soma disso tudo tem que dar 0. Quem que eu quero descobrir aí? P é conhecido. Qual que é o desconhecido aí, meu? F4. Então, F4 vai ser o quê? P vezes delta y
sobre delta. Vamos chamar isso aqui de delta x, só para... Então, F4 vai ser P que multiplica delta y sobre delta x, a taxa de variação de y em função de x. Né? Quanto varia y para um avanço de x ali? Isso aí atende pelo nome de derivada também, não é? Aí, na realidade, eu não preciso saber nem quem é delta y, nem quem é delta x. O que me interessa saber é a taxa de relação de um para o outro. Mas o princípio dos trabalhos virtuais acaba aqui. Aí agora eu vou me dedicar a descobrir quanto que é essa relação. Aí eu volto para a posição de equilíbrio, né? Volto para a posição de equilíbrio. Vou tentar analisar algumas coisas aqui na posição de equilíbrio. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Eu coloquei x e y num ponto em que não se desloca, certo? Para eu pegar todas as coordenadas em relação a esse ponto que não se desloca. Se essa barra tem comprimento L, e aqui na posição de equilíbrio, esse ângulo aqui é θ, se a barra tem comprimento L e na posição de equilíbrio esse ângulo é θ, quanto que vale essa altura aqui? L seno de θ. Posso escrever então que y desse ponto aqui, ó, y de P é igual a L seno de θ, não é isso? E esse comprimento aqui vai valer quanto? L. E esse comprimento aqui vai valer quanto? L cosseno θ. Ou seja, a posição x aqui, 2L cosseno de θ. Ou seja, x vai ser 2L cosseno de θ, não é isso? Com essas duas informações, eu já posso escrever, por exemplo, aqui, ó, quanto que é dx dθ? Menos 2L seno de θ. E quanto que é dy dθ? L cosseno de θ. Ou seja, dx pode ser escrito como menos 2L seno de θ dθ. E dy pode ser escrito como L cosseno de θ dθ, certo? O que eu estou interessado em saber? Esse delta aqui, que pode ser o infinitesimal, não pode? Então, o sinal ali não vai me interessar, porque eu aqui já determinei o sinal quando eu falei que esse trabalho era negativo. Então, eu preciso saber do módulo. Ok? Então, eu posso escrever o seguinte, que F4 é igual a P, que multiplica dy, L cosseno de θ dθ, sobre dx, 2L seno de θ dθ. Ou seja, F4 é igual a P sobre 2, que multiplica esse L, vai cortar com esse L, o dθ simplifica com dθ, que multiplica cotangente de θ. Então já sei o valor de F4, que eu não sabia antes. Era hiperestático. Aí eu volto para a posição de equilíbrio. Vamos supor que a minha posição de equilíbrio é essa aqui. Eu tenho uma força de 100. Essa altura aqui
Aqui é 2 metros. 2 metros. E aqui vai ser... Para facilitar, vamos botar 2 metros. Quanto que vai valer θ nessas situações aqui? Vale quanto? 45 graus. Quanto que é a cotangente de 45? 1, não é? Ou seja, quanto que vai valer essa reação aqui? 50. Se essa vale 50, essa aqui vai valer 50. E eu vou descobrir que essas duas aqui também valem 50. Então, eu tinha um problema hiperestático. Ou seja, eu tinha mais forças, mais incógnitas do que equações. Eu não, com as minhas equações, somatório das forças na direção x, y e somatório dos momentos em torno de z, eu não conseguia determinar quais as reações. Aí eu fiz o seguinte, eu imaginei, e se ele se deslocasse para essa posição aqui, qual seria o trabalho? O trabalho seria P vezes dy menos F4 vezes dx, esse seria o trabalho. O trabalho virtual é quanto? O trabalho virtual é sempre 0. Aí eu achei o seguinte, então F4 seria P vezes dy dx. Esse seria o F4. Aí eu busquei essa relação dy dx na configuração de equilíbrio. Eu voltei para a configuração de equilíbrio e descobri qual que é a relação dy dx. E acabei determinando uma força que estava desconhecida, usando os princípios de trabalhos virtuais. Vê como é que funciona? Então, aparentemente, você fica olhando ali para... Olha só, a dedução do princípio dos trabalhos virtuais é isso aqui, ó. Sei lá, 3, 4 equações. Aí você fica olhando lá, para que serve isso? Para aqui, por exemplo. Só que você tem que abstrair, né? Essa posição da linha pontilhada em amarelo, ela não existe. Eu só imaginei para descobrir essa relação aqui. Uma vez que eu descobri essa relação, eu volto para a configuração de equilíbrio, né? Eu volto para a configuração de equilíbrio e descubro a força incógnita lá, uma das forças. Agora que eu descobri essa força incógnita, eu passo a ter apenas só 3 forças incógnitas e eu tenho 3 equações de equilíbrio, eu resolvo o meu problema. Essa é uma das aplicações do princípio dos trabalhos virtuais. Tem outras, essa é uma. Vamos ver outra aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. Vocês já devem ter visto isso lá por baixo, mas é um mecanismo, né, composto de 2 hastes e 3 rótulas. Uma rótula fixa aqui, e essa aqui pode deslocar, e aqui pode deslocar. Então, essa aqui está fixa, né? Tá lembrando, tendo memórias? Mas você foi bem nesse trabalho, não foi, não? Zerou. Zerou também? Também não, foi o único. Deu errado, né? Bom, eu tenho uma barra, uma rótula, né? Um rolamento, um pino que liga as 2 barras e outro rolamento aqui que deixa ela... Se eu chegar aqui e pendurar um peso, ou se deixar ela com o próprio peso e soltar, o que vai fazer? O que esse sistema vai fazer? Ele vai deslocar. Por isso que chama mecanismo, né? Ele tem menos reações do que precisava para manter o sistema sem deslocar. Se eu deixar aqui do jeito que está, ele vai deslocar, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, amarrar uma corda, no meio da corda botar uma mola e prender aqui. Mola, vocês já sabem trabalhar com mola.
E aí é o seguinte, quando eu coloco esse cabo aqui, com a mola no meio, que eu colocar a força, o que vai acontecer? Ele vai abrir, chegar no equilíbrio e parar, certo? Aí eu pergunto, quando ele chegar nessa posição de equilíbrio, qual vai ser a força que vai estar atuando naquele cabo? Entenderam o problema? Antes de fazer a conta, é importante saber qual que é o problema. Eu coloquei aqui, coloquei o cabo, né? Botei a força, ele vai abrir. Esse aqui fica parado, né? Só esse do lado de cá que anda. Ele vai abrir e parar na posição de equilíbrio. Nessa posição de equilíbrio, qual que é a força que está atuando sobre o cabo? Aí eu vou usar o princípio dos trabalhos virtuais para achar. Mais ou menos alguma coisa parecida com o que vocês já viram aqui. Né? Então eu vou imaginar, né? Acho que o Mano Brown vai ter facilidade com esse assunto aqui. Certo? Eu tenho que abstrair. Viajar. Tá vendo como ele está me entendendo? Aqui, ó. Qual que é um deslocamento virtual compatível? Essa estrutura aqui pode fechar ou abrir, certo? Mas assim, como a gente está fazendo engenharia, eu vou esperar que ela vai abrir para lá, né? Matematicamente faria sentido ela vir para cá. Mas como não tem nenhum matemático, tem nenhum matemático aqui não, né? Da outra vez que eu falei isso, tinha. Foi o maior problema. Então, aqui, ó. Deslocamento virtual compatível, certo? Estou exagerando aqui. Esses deslocamentos são infinitesimais. A gente coloca aqui exagerado para a gente poder enxergar. Mais uma vez, o que aconteceu? Um deslocamento aqui, ΔX, um deslocamento aqui, ΔY, não foi? Mais pontos se deslocaram, mas os únicos que têm força aplicada são esses dois, certo? Então, qual que é a força que está aqui? Eu vou chamar de força de mola. É a força que está aplicada aqui, não é? A força que está puxando para ele não ir. E aqui a própria força P. E aí eu vou chegar ao seguinte, qual que é a soma dos trabalhos virtuais nessa situação? A soma dos trabalhos virtuais é quanto? Zero. Quem é que está realizando trabalho aqui durante o deslocamento virtual? P vezes ΔY, positivo, menos FM vezes ΔX. Eu quero saber quem? FM. Então, F... Hã? Menos, né? Por que menos? O ângulo entre o vetor deslocamento e a força é π. Então, cosseno de π é menos 1. Então, ou como o engenheiro raciocina, se o deslocamento está indo para lá e a força está vindo para cá, então o trabalho é negativo. Se o deslocamento está indo para lá e a força está indo para lá também, então é positivo. Então Fm é igual a P, não é isso? Vezes ΔY sobre ΔX. Essa é a força na mola. Vai estar em função de P e vai estar em função dessa variação de ΔY em função de ΔX. A variação é no deslocamento virtual, mas a relação eu acho na posição de equilíbrio. E vocês têm que ter cuidado no trabalho, por exemplo, se for esse aí, o ΔY, essa relação você tem que achar onde? Na posição de equilíbrio. Né? Aí eu volto para a posição de equilíbrio, que está aqui, vou fazer tudo de novo. Ó. Repetir. Vou colocar a origem. X, Y. Vou colocar a origem num ponto que não se desloca. Isso é importante.
Eu não posso colocar a origem no ponto que se desloca. Aí como é que fica? Né? Está igual minha irmã uma vez. Onde é que você está? Não, eu estou do lado ali onde tem um carro estacionado da cor vermelha. Aí como é que você vai me dar referência de um carro estacionado? Você chega lá meia hora depois, o carro não está lá. Ou então está em outro lugar. Você tem que dar minha referência, é um prédio, um ponto que não se desloca. Você chega lá, você está onde? Eu estou ali, perto do, sei lá, do palio vermelho. Isso não é referência. Dá um prédio como referência, não um carro, porque o carro ele se desloca. Então minha referência vai para o espaço. Então eu coloco aqui num ponto que não se desloca, vou chegar à mesma conclusão. Essa distância y aqui é igual a quanto? L, se aqui for θ, né? Seno de θ. E essa distância x aqui, 2L cosseno de θ. Ou seja, eu já posso escrever dy vai ser o quê? dy dθ. L cosseno de θ. E dx dθ? Menos 2L seno de θ. Ok? E aí eu já posso pegar dy sobre dx. Por que eu não me preocupo com o sinal negativo ali? Porque eu já determinei que a contribuição do trabalho Fm ΔX é negativa. Eu só preciso do módulo lá, da relação. Fazendo isso, eu vou chegar à conclusão de que Fm é igual a P. Aí vamos lá. Dy vai ser L cosseno de θ dθ, não é isso? Está até aqui do lado. Dy, não é o delta não, é d de infinitesimal. Dy é igual a L cosseno de θ dθ. E dx vai ser menos 2L seno de θ dθ. Fazendo isso, dy sobre dx vai dar o quê? P sobre 2, que multiplica o quê? Cotangente de θ, não é isso? Se eu chegar com P igual a 100 e esses dados aqui na posição de equilíbrio for 2, 2, 2 e 2, quanto que vai ser a força na mola? 50, né? A força na mola vai ser 50, certo? Se eu tiver uma situação em que esse aqui é 100 e essas distâncias aqui forem 2, 2 e 2, quanto que vai dar a força na mola? 50. Certo? Se o ângulo for menor que 55, se o ângulo for menor que 45, a força aumenta ou diminui? Se o ângulo fosse 30 graus, por exemplo. Se esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ aqui, ele é 45, né? Se ele for um ângulo menor, significa que ele está mais aberto, não é? A força aumenta ou diminui? E se for um ângulo mais fechado, assim, ó, se for um ângulo de 60 graus, a força aumenta ou diminui? Né? Pode até verificar isso experimentalmente, né, com erro inferior a 2%. Dá certo, o pessoal fez com erro até abaixo de 1%. Então nós já vimos duas aplicações, mas basicamente elas são muito parecidas. Tem várias outras, né? Tem muitas outras
Por exemplo, eu sou fabricante de alicate. Alicate é um mecanismo. Né? Alicate é um mecanismo. Como é que funciona basicamente um alicate? Simplificando. Sei lá, eu tenho dimensões aqui, vamos botar aqui 6 e aqui 2, né? Aqui é um eixo. A gente pega essas dimensões. Mas o alicate, basicamente, você põe força aqui, ó. F. O que ele vai fazer? Esse aqui vai vir para baixo, né? Esse aqui vai vir para baixo, ele vai apertar uma peça aqui, por exemplo. Ele vai exercer uma força aqui, não vai? Sei lá. F2. É um mecanismo, não é? Aí eu quero saber quanto que vale F2 em função de F. Certo? Quanto que vale F2 em função de F. É o mesmo procedimento. Eu vou imaginar um deslocamento virtual. Onde seria o ponto que eu colocaria a minha referência? Isso. Por quê? Porque durante o deslocamento ela não muda de lugar. Certo? Durante o deslocamento ela não muda de lugar. E aí eu posso pegar várias relações, dy, dx, e achar. Sabe aqueles varalzinhos de sanfona que estica, encolhe? É outro exemplo. Ó. Macaco de carro. Já viu aquele macaco que tem parafuso? Tem um macaco que é assim, ó. Pronto, desse jeito aqui. E aqui tem um parafuso. Aqui tem uma força P igual a 100. E aqui, ó, ele é fixo, certo? Esses dois pontos aqui, eles permitem girar, mas eles não saem do lugar. Aqui tem uma rótula, rótula, rótula e rótula. Essas barras, elas podem girar, né? Mas não pode sair do lugar. Aí eu aplico uma força P aqui de 100. Qual que é a força que vai atuar no parafuso? Vamos supor que todas essas barrinhas aqui têm comprimento L. Né? Então, o que você faz? Você imagina um deslocamento virtual compatível, não é isso? Esse aqui, eu imagino que ele desce. O que vai acontecer com esses aqui? Essa aqui desce, essa aqui fica para cá, que vem para cá e para cá. Não é assim que vai acontecer, mais ou menos? Durante o deslocamento virtual, o que aconteceu aqui? Delta Y, aqui delta X e aqui o mesmo delta X, certo? Aqui vai estar a força no parafuso, força no parafuso. No caso, a força no parafuso vai estar ao contrário, né? Se ela está fechando, não, ela está abrindo, né? Ela está abrindo, então o parafuso vai estar para fechar, certo? Esse parafuso aqui vai estar comprimido ou tracionado? Sendo ou tentando? O parafuso, para esse sistema de força, ele é tracionado ou ele é comprimido? Tracionado. Né? A força que está no parafuso é de tração. E qual que é essa força?
Então a gente faz trabalhos virtuais aqui, por exemplo. Qual que é o somatório dos trabalhos virtuais aqui? 0, que é igual a P vezes ΔY, não é isso? P vezes ΔY menos 2 vezes força no parafuso vezes ΔX. 2 vezes força no parafuso vezes ΔX, não é isso? Se isso for igual a 0, a força no parafuso vai ser igual a quanto? P sobre 2 vezes ΔY sobre ΔX. Aí eu preciso saber quem que é esse ΔY sobre ΔX. Não vai ser cotangente de θ, mais agora. Vai dar outra relação. Eu descubro essa relação aonde? No modelo inicial. No modelo inicial. Posso colocar a origem aonde? Aqui embaixo, né? Posso colocar a origem aqui embaixo. Colocando a origem aqui embaixo, vamos lá para o modelo inicial. Vem de desenho. Então coloquei a origem aqui embaixo. Aqui. Esse pedacinho aqui vai valer quanto? L seno de θ, não é isso? Esse pedacinho vale quanto? L seno de θ. E esse último pedaço aqui vale quanto? L seno de θ também, não é isso? Ou seja, a altura y toda vale quanto? 3L seno de θ. Vamos ver a altura, a distância x. X vale, essa distância daqui, desse ponto até o meio, vale quanto? E aqui, L cosseno θ. Ou seja, não, mas o x eu estou medindo só daqui, né? X é só essa distância aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Não, está aqui, a origem está aqui. A origem está aqui. Então, o x vai valer quanto, essa distância aqui? X 2L cosseno θ. Agora você vai derivar em função de θ e vai achar dy dx, não vai? E aí você resolve. Todos esses problemas têm a mesma lógica. Como que ela funciona? Primeiro, eu vou impor um deslocamento virtual compatível. Segundo, vou identificar quem realiza trabalho ao longo desse deslocamento virtual. Terceiro, vou escrever a equação da soma dos trabalhos virtuais que eu identifiquei no passo anterior. E igualo essa soma a 0. Quando eu igualo essa soma a 0, eu vou chegar numa relação, né? Numa equação, onde nessa equação vai ter uma ou mais relações geométricas. De y em função de x, de y em função de θ. Ao achar essas relações geométricas, eu resolvo o meu problema. Lembrando que essas relações geométricas que aparecem na equação dos trabalhos virtuais, elas têm que ser determinadas na situação de equilíbrio. E aí, o tipo de problema pode variar ao infinito, né? Esse aqui é um dos clássicos. Por exemplo, o trabalho de vocês, a mola, em vez de estar aqui, ela vem para cá. O que vai mudar aqui? É a relação. Essa relação não vai ser mais dy dx, assim, do jeito que está aqui, bonitinho não, né? Vou ter outras relações geométricas. Eu tenho que achar outras relações geométricas.
No caso aqui, eu vou precisar da lei dos derivar a lei dos cossenos. Quando eu pego uma relação geométrica da lei dos cossenos e derivo ela, eu consigo resolver esse problema. Então, o problema maior não vai ser em montar a equação, o problema maior vai ser achar a relação geométrica, que é sempre estabelecida na configuração de equilíbrio. Então, tem vários exemplos aí, né? Tem as provas anteriores, tem os exemplos nos livros. E essa é uma coisa muito interessante, muito boa de se fazer, porque é fácil de verificar experimentalmente. São coisas que você pode calcular e medir facilmente. Pode fazer um protótipo. Esse varalzinho aqui tem demais, ó. Ou quem foi criança e brincou com aquelas mãozinhas, sabe aquelas mãozinhas que você aperta, ela estica? Vamos até perceber uma coisa interessante nesse exercício aqui, ó. Ok? Então eu tenho um exercício aqui. Essa rodinha, essas duas rodinhas aqui, elas são livres para irem, para transladar aqui ao longo de x, certo? Essas rodinhas são livres para transladar ao longo de x. E aí eu vou botar uma força de 100 aqui, uma força de 100 aqui, uma força de 50 e uma força de 50. Aqui tem rótulos, né, que permitem girar. Se eu não fizer mais nada, se for só desse jeito, e eu pendurar as forças, o que vai acontecer com essa? Ela fecha, não fecha? Ela fica duas barras paralelas, uma do lado da outra, né? Se eu não fizer mais nada, se eu deixar ela do jeito que está aí, essa rodinha vem para o lado dessa, né? Ela fica mais ou menos quase desse jeito aqui, não é isso? Uma encosta na outra e elas fecham. Para ela não fechar, eu vou e coloco uma escora aqui, ó. Coloca aí um cabinho de vassoura. Então, na hora que ela tenta fechar, ele não deixa. Certo? E aí, qual que é a força que vai estar atuando aqui nesse cabinho de vassoura? Supondo que todas as barras tenham comprimento entre rótulas iguais. Comprimento entre as rótulas é iguais. Qual que é a força? Primeiro passo, qual que é? Impõe o quê? Deslocamento virtual compatível. Qual que seria um deslocamento virtual compatível? Essa rodinha vem para cá, essa rodinha vem para cá, essa aqui sobe ou desce? Desce, nesse mesmo eixo, né? Essas duas aqui, o que vai acontecer com elas? Ela desce e vai para dentro, não é isso? Então ela vem para cá, ó. Ela desceu e foi para dentro. Essa rodinha aqui faz o quê? Desce também. E essas duas descem e vêm para dentro, não é isso? Por simetria, pela própria construção do problema, essas linhas são paralelas. Durante o deslocamento virtual, infinitos pontos se deslocaram. Eu tenho que descobrir agora quais realizaram o trabalho. Em quantos pontos houve trabalho? Em 4 pontos, né? Então eu vou identificar. Esse aqui eu vou chamar de delta y1. Esse aqui eu vou chamar de delta y1. E esse aqui eu vou chamar de delta y2. E esse aqui eu vou chamar de delta y2, certo?
Um erro muito recorrente nesse tipo de trabalho é que a pessoa pensa que ΔY1 é igual a ΔY2. E não é. Quando você dá uma fechadinha aqui, esse deslocamento, no caso ali no sentido Y, vai propagando. Quanto mais afastado da ponta, maior ele vai. Lembra daquelas mãozinhas que você apertava assim e ela dava um soco? Que era cruzado, tinha esses sistemas aí? Então, por exemplo, aí eu volto para determinar qual que é o próximo passo agora. Qual que é o próximo passo agora? Eu primeiro impus um deslocamento virtual compatível. Depois, eu identifiquei quais os pontos realizam trabalho no deslocamento virtual compatível. Depois, escreve o quê? A somatória dos trabalhos virtuais. A soma dos trabalhos virtuais vale 50 vezes ΔY1 mais 50 vezes ΔY1 mais 100 vezes ΔY2 mais 100 vezes ΔY2, não é isso? Isso não é a soma dos trabalhos virtuais? Tem que dar quanto? 0. Então eu posso escrever aqui 100 vezes ΔY1 mais 200 vezes ΔY2 é 0. Ah, tem outra coisa que realizou o trabalho, né? Tá faltando o quê? A força na escora, né? Aí eu tenho esse deslocamento aqui, ó. Os dois são iguais, eu vou chamar de ΔX. Estão no mesmo nível, ΔX. Então, essa força que está na escora, para que lado ela está? Ela está empurrando ou puxando o nó? Ela está assim, não está? Certo? Não, está fechando ela está indo para lá. O ΔX foi fechando, não foi? E a força está abrindo. Então o trabalho é? Então, menos força na escora vezes ΔX, menos força na escora vezes ΔX, certo? Tudo isso tem que ser igual a 0. Aí eu posso reescrever essa equação como 100 ΔY mais 200 ΔY2 menos 2 FE ΔX, tudo isso é igual a 0. Onde tem a força assim não acontece a mesma coisa, não? O quê? Os dois pontos abaixo também não acontece a mesma coisa, não? Eles fecham assim. Estão fechando. Mas não tem nada aqui entre eles, velho. Eu botei a escora só aqui, certo? Ok? Só tem escora aqui nesse pedaço. Quem que eu quero achar? FE, não é isso? Então, 2 FE ou FE ΔX, eu vou passar para o outro lado e dividir por 2, certo? FE ΔX é igual a 50 ΔY1 mais 100 ΔY2. Certinho? Ou seja, FE é igual a 50 vezes ΔY1 sobre ΔX mais 100
delta y2 vezes delta x. Eu preciso achar essas duas relações agora. Essas duas relações, elas são determinadas em que configuração? Configuração de equilíbrio. Então eu volto para a configuração de equilíbrio. Eu volto para a configuração de equilíbrio. Onde que vai ficar a minha origem agora? Vai colocar um dos dois no meio lá. Ela vai ficar nesse eixo aqui, certo? Eu vou colocar aqui, porque esse ponto ele não se desloca, né? Ele mantém a mesma referência para todos os lados. Então eu vou voltar para a minha configuração de equilíbrio. Aqui vai estar y, aqui vai estar x, certo? Tudo bem? Nenhum problema com y aqui de cabeça para baixo não, né? Aí vamos voltar para as barras. Tá assim. Aí eu preciso descobrir quem que é o delta y1. Delta y1, eu preciso do y1. O y1 tá nessa altura aqui, não é o y1? Se eu pegar a origem, o y1 nessa altura aqui, desse ponto até essa aqui. Aí eu vou dividir aqui, ó. Se esse aqui é L e esse aqui for θ, esse pedaço aqui vale quanto? E esse? L sendo θ. Então o y1 vale quanto? 2L seno θ. O y2 vai estar onde? Vai estar aqui nessa ponta, não vai? Então ele tem 1, 2, 3, 4. Não é? Não é 4? Ou seja, o y2 é 4L seno de θ. Ou ele é igual a 2y1. Certo? Ele é igual a 2y1. O dx, quanto que é o dx? Eu nem vou precisar do dx, certo? Porque dy1 dx vai ser igual a... O dy2 dx vai ser 2 vezes dy1 dx, concordam? Não é? Se o y2 é 2 vezes o y1, se o y2 é 2 vezes o y1, essa relação aqui vai ser o dobro dessa. Não é? Então eu posso escrever aqui aonde? Aqui, ó. Isso aqui, ó. FE é igual a 50 mais 100 vezes 2. Quanto que dá o FE? $250. Ok? FE é igual a 250. E aí eu... Tem uma relação não? E delta y por delta x, não tem não? Tem, delta y por delta x. Temos que achar essa relação aqui, mas acho que dá 250 do mesmo jeito, quer ver? Vamos achar a relação aqui. Delta x é quanto?
Vai ser esse pedaço aqui, não vai? Quanto que é delta x? Quanto que é x, aliás? L cosseno de θ. E dx dθ vale quanto? Menos L seno de θ. dy1 dθ vale quanto? 2L cosseno de θ. E dy2 dθ vale quanto? 4L cosseno de θ, certo? Vamos fazer aqui então? FE, onde que eu apago? Aqui? Vamos apagar lá. Ó. FE é igual a 50 vezes. Quanto que é o dy1? 2L cosseno θ e o dx é quanto? L seno θ. Mais quanto? 100, né? Que multiplica 4L cosseno de θ sobre quanto? L seno de θ. Então, FE é igual a 50, que multiplica esse L corta com L, né? Então, aqui fica 2 vezes 50, 100, não é? 100 vezes cotangente de θ mais 400 vezes cotangente de θ. Então, FE vai ser quanto? 500 cotangente de θ. Aí eu posso botar as medidas aqui, vamos colocar as medidas para a gente achar o valor. Vou botar aquelas mesmas medidas, 2, 2, 2, 2, já que a gente estava nessa. Aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Quanto que é cotangente de 2? Cotangente de 1, aliás, né? O θ vai ser 45 graus. Quanto é cotangente de... Então, FE seria 500 newton. Se na configuração de equilíbrio, tivesse 2, 2, 2, 2, 2, 2. Certo? Se aqui fosse 1 e 1, aí quanto que seria o θ? Aqui no lugar desses dois aqui fosse 1 e 1. O θ seria quanto? Arco tangente de meio. Qual que é o arco tangente de meio? 26,5 meses. Aí você vai colocar lá a cotangente disso. Você sabe achar isso aí na calculadora? Não, só pegar a tangente. Vamos sobre tangente. Você tem que saber, né? Eu faço seno sobre cosseno, porque aí não tem erro. Calculo seno, calculo cosseno e divido. Não, porque essas calculadoras aí eu não sei qual que é o critério que elas usam para cotangente. Normalmente deveria ser tangente a menos 1, né? Mas... Só que daí vai ser arco tangente. Só que... aí arco tangente. E cotangente, como que é? Você pega o valor da tangente e divide por 1 sobre tangente. Pega o valor da tangente, divide por 1 sobre tangente? Não, pega 1 e divide pela tangente. Ah, isso que é a cotangente. Ah, tá. Ué, isso não é tangente a menos 1, não? Sim, mas aqui não, aqui é placar tangente. Aí, tá vendo? Na calculadora, tangente a menos 1 é arco tangente.
Só que tangente a menos 1 não é arcotangente, é 1 sobre tangente que é cotangente. Ou seja, pega o seno e divide pelo cosseno. Certo? Não tem erro. Eu estou falando isso porque teve uma prova que todo mundo errou. Eu falei, mano, vocês acertaram. O pessoal chegou até aqui. Chegou até aqui e errou. Mas por que vocês erraram? Ah, porque colocaram tangente a menos 1. Entendeu? Aí multiplicou por tangente a menos 1. Então, meu povo, a matéria de mecânica acabou. Agora nós temos que fazer exercício, né? Nós acabamos a parte teórica, ok? Então vamos fazer intervalo, depois a gente volta isso aí e combina mais detalhes.